Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão isoladinhos em casa, né? Todo mundo lá assistindo série, mas aproveita também, tira um tempinho, vai assistir aula, né? Teleaula. E outra coisa, estudar para a gente não perder o jeitinho, para quando voltar, a gente não voltar preguiçoso demais, porque vocês já são preguiçosos. Imagine esse tempo aí descansando em casa. Então aproveita, faz atividade, assiste uma teleaula, procura um professor, também na internet lá uma videoaula e vai assistindo, certo? Para a gente não perder o jeitinho. Hoje, segundo ano, já que essa aula é para o segundo ano, nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, um assunto muito fácil, importante, porque ácido nucleico, você precisa saber o que ou o que são os ácidos nucleicos, o que é um DNA, o que é um RNA, qual é a diferença entre um e outro. Então, a gente aproveita hoje para poder ver um pouquinho sobre ácidos nucleicos, certo? Bem fácil, preste atenção que dá para a gente aprender a diferença entre um e outro. Então, nós vamos começar vendo por que eles são chamados de ácidos nucleicos. Nucleico lembra o quê? Núcleo. Só que ácido nucleico dá a impressão de que esses ácidos, que são o DNA e o RNA, o DNA chamado de ácido desoxirribonucleico, o RNA chamado de ácido ribonucleico, depois vamos ver o porquê. Eles são encontrados apenas no núcleo? Não, eles são encontrados também no citoplasma, só que no núcleo eles são encontrados em maior proporção. E no citoplasma eles são encontrados apenas formando algumas organelas citoplasmáticas, como por exemplo as mitocôndrias e os cloroplastos. Como o DNA tem a capacidade de replicar, de formar outro como ele, de se duplicar, autoduplicar, essas organelas também têm essa capacidade. As mitocôndrias, elas se duplicam, os cloroplastos se duplicam. Nós já estudamos organelas citoplasmáticas, vocês devem estar lembrados disso, né? Dá uma revisadinha, aproveita aí agora que está tendo tempo e já dá uma revisada também em organelas ou orgânulos citoplasmáticos, que é um assunto básico, certo? Para Enem, para todo tipo de prova que você venha fazer e até mesmo para o conhecimento do dia a dia. Então nós vamos ver que os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela sequência de nucleotídeos, que nós vamos relembrar um pouquinho aqui o que são nucleotídeos. Especializados no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Basicamente, o que nós somos, ele é um carimbo do que nós somos, certo? Dentro do DNA. Tanto que hoje, se você quer saber, concluir realmente se você é uma paternidade duvidosa, se tem essa dúvida quanto à paternidade, tanto materna como paterna, pode-se fazer o exame de DNA. Para se ter a certeza. Hoje também, esse exame que é feito, e nós vamos ter outro momento para a gente falar sobre isso, ele também é possível, através do DNA, você descobrir e constatar que aquele crime foi cometido por determinadas pessoas, desde que se deixe algum tipo de material que seja possível extrair o DNA, como fio de cabelo, como uma butuquinha de cigarro que tenha saliva, tudo isso dá para se extrair o DNA e se certificar realmente que é determinada pessoa. Então nós vamos ter aqui dois tipos de ácido nucleico. O ácido desoxirribonucleico, que a gente conhece como ADN ou DNA, e o ácido ribonucleico ARN ou RNA. Então vamos lá dar uma olhadinha na composição química dos ácidos nucleicos. Basicamente, a composição química que vai lhe dizer qual é o ácido nucleico que nós estamos trabalhando, se é o RNA ou se é o DNA, certo? Então, tanto o DNA como o RNA, eles apresentarão na sua estrutura, formando os nucleotídeos dele, fosfato. Nós vamos ter uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar formado por 5 carbonos e nós vamos ter uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas aqui é que nós vamos ver a diferença entre a do DNA e do RNA. A pentose que forma o DNA e o RNA também, elas são diferentes, certo? Nós vamos ver neste instante sobre qual o tipo de pentose que aparece no DNA e qual a pentose que aparece no RNA. Ali é a estrutura, né, de um nucleotídeo. Nós vamos ter aqui o fosfato, o açúcar ligado e a base. Vamos lá. Quais são as bases nitrogenadas? Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. O DNA apresenta 4 tipos, o RNA 4 tipos. Então por que tem 5? Vamos ver aqui. É porque nós vamos ver que no DNA nós vamos ter a base chamada de adenina, representada pela letra A, timina,
que está em vermelho não é à toa, vamos ver o porquê. Guanina e citosina. Já no RNA nós vamos ter adenina e uracila, que está em vermelho também. Guanina e citosina. Por quê? Repare que no DNA nós temos timina, mas nós não temos uracila. Já no RNA nós vamos ter uracila, mas não vamos ter timina. Então tem lá uma questão no Enem falando que foi descoberto foi achado um fóssil e ao ser feito um exame, né, de ácido nucleico nesse fóssil, se descobriu que ele apresentava uma das bases nitrogenadas, a uracila. Então você saberia que aquele material genético ali era o RNA. Se apresentasse timina, seria o quê? DNA. Então a timina está presente apenas no DNA, a uracila está presente apenas no RNA, certo? Aqui nós temos os 5 tipos de bases nitrogenadas, mostrando que nem todas são iguais. Repare que existem bases nitrogenadas que apresentam apenas um anel e já existem bases que apresentam anel duplo. Nós vamos ver por que elas têm essa diferençazinha aí. Os nucleotídeos aqui, né? Os nucleotídeos formados da adenina, depois nós vamos ter o da guanina, depois nós vamos ter a da citosina e da timina. Por que eu vou dizer que toda vez que eu tiver uma adenina eu posso trocar apenas por timina? E aí eu brinco com vocês dizendo que a relação é Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Por que Agnaldo Timóteo? Porque o A de Agnaldo, certo? Só pode ser trocado pelo T de Timóteo, né? Ou pelo G de Gal Costa. Então é assim. Se eu tenho uma adenina, eu só posso trocar pela timina, certo? Agnaldo Timóteo, né? E Gal Costa eu só posso trocar o G pelo C. Por quê, Pro? Onde tiver um G e eu tirar esse G, eu só posso colocar um C de citosina. Por quê? Repare o formato desses nucleotídeos, dessas bases aqui. A adenina, ela vai encaixar certinho na timina. Então, ó, se eu reparar aqui, ela vai encaixar aqui. A guanina, ela tem esse formato já mais arredondado que vai encaixar na citosina. Então, sempre que eu tiver Gal Costa e Agnaldo Timóteo, eu só posso trocar A com T e G com C. Vamos ver, trocar esse aí no instante, certo? Mais adiante a gente vai ver aqui. Aqui as pentoses dos ácidos nucleicos, né? A pentose, ou seja, o açúcar formado por 5 carbonos presente no RNA, é a ribose, vem daí o nome, ácido ribonucleico, já que o açúcar que o forma é a ribose. Já no DNA, a pentose, ou seja, o açúcar formado por 5 carbonos, que vai formar o DNA, é a desoxirribose, certo? Então, já é outra característicazinha. Nós vamos ver também, mais adiante, quando a gente for falar de autoduplicação do DNA ou replicação do DNA, nós vamos ter um 5 linhas, um 3 linhas. Para o que é isso aí? De 5 linhas para 3 linhas, de 3 linhas para 5 linhas. É o seguinte, aqui na pentose, nós vamos ver que esse carbono, ele se une, né? Aqui, esse aqui nós vamos chamar de carbono 5 linha, certo? E esse carbono que se une à hidroxila, a gente vai chamar de 3 linhas. Então, esse é o 5 linhas, só não interessa a eles. Esse é o 5 linhas, esse é o 3 linhas. Então, a direção, como a estrutura do DNA, ela é dupla, certo? Formada por duas linhas que se entrelaçam, nós vamos ver que, de um lado, a direção sempre vai ser de 5 para 3 e na outra, na oposta, vai ser sempre de 3 para 5. Mas eu vou mostrar a vocês no instante isso aí, para tirar essa dúvidazinha aí. Aqui novamente, as bases nitrogenadas, que são aquelas adenina, timina, guanina, citosina e uracila, elas podem ser classificadas quanto ao número de anéis, como eu já tinha dito a vocês antes, mas não tinha mostrado direitinho. As bases que apresentam apenas um anel na sua estrutura molecular são chamadas de bases pirimídicas, certo? Ou pirimidinas. As bases que apresentam 2 anéis na estrutura molecular são chamadas de bases púricas ou purinas, certo? Que bases púricas apresentam anel duplo, bases pirimídicas apresentam um anel simples. Então não esqueçam disso, viu? Porque se a gente fala assim, um indivíduo apresenta 20% de bases púricas,
Aí eu tenho que saber que bases púricas são essas. Ou ele apresenta adenina ou ele apresenta guanina. Agora, 20% de bases pirimídicas. Aí eu não poderia botar adenina nem guanina. Teria que ser ou citosina, ou timina ou uracila, certo? Pareamento de bases nitrogenadas. Foi o que eu disse a vocês na estante. Aquela questão de uma base parear com a outra, encaixar com a outra, certo? O formato é que permite que ocorra esse encaixe. Então, nós vamos ter aqui, toda vez que eu tiver uma timina, ela só vai parear com quem? Com a adenina e vice-versa. Aguinaldo Timóteo, lembre-se. Aí vem guanina com citosina, citosina com guanina. Então, Gal Costa. E quando for um RNA pro que não tem timina, tem uracila, então no lugar da timina vai ser a uracila. Eu só tiro a timina e boto U. A uracila vai se unir à adenina, a adenina vai se unir à uracila. E aí agora para o Gal Costa e a Aguinaldo Timóteo eu vou dizer que vai ser Augusto Gente, certo? Para a gente não esquecer. Na hora lá, não sei quem une com quem, lembra de Augusto Gente. Olha lá, o RNA, como não apresenta a timina, a adenina ligará sempre com a uracila e vice-versa. Principais diferenças entre o DNA e o RNA, não são todas, porque é bem complexo a gente falar aqui de diferença realmente, eles são bem diferentes, mas a diferença básicazinha que já dá para a gente descobrir ali em uma questão se está se tratando de DNA ou RNA, são essas aqui. O RNA, ele apresenta apenas uma fita, e nós vamos ver que questão de fita é essa. Já o DNA, ele tem uma fita dupla, helicoidal, não é? Como se fosse, você pensa aí, como se fossem duas canetas, né? No caso do RNA, ele apresenta apenas uma caneta. No caso do DNA, ele apresenta duas canetas helicoidais, todas encaixadas uma na outra. As bases adenina e guanina, já no caso aqui, uracila e citosina. No caso do DNA, adenina e guanina igual a ele, mas quando chega na uracila, troca pela timina. O açúcar do RNA é a ribose, o açúcar do DNA é a desoxirribose, vem daí o nome ácido desoxirribonucleico. E as funções também. O DNA, ele exerce muito mais função do que o RNA. Não mais importante, não menos. Então quer dizer que o RNA é menos importante? Não, nós estamos vendo agora a questão do coronavírus. O coronavírus, e eu chamar muita atenção de vocês, ele é um vírus de RNA. E os vírus de RNA são traiçoeiros, porque eles têm a capacidade de fazer uma mutação, de sofrer uma mutação muito mais rápida do que os vírus de DNA. E a gente vê que já está ouvindo, e vocês têm que ficar a par de tudo isso. Eu acho até interessante uma parte aqui, porque é o seguinte, vocês estão vivendo um momento único. A gente não sabe e vamos esperar que não tenha tão cedo um vírus que seja uma pandemia como essa que nós estamos passando por agora. E aí, quando vocês tiverem filhos, netos, daqui a muito tempo, vocês vão poder contar aos filhos de vocês o que vocês passaram, o medo que nós tivemos, essa preocupação. E aí, tudo que você tiver notícia que seja confiável, você começa a absorver, procure, pesquise, estude a estrutura, a maneira de reprodução, as mutações que ele vem sofrendo, certo? Para que a gente aproveita também, dá uma olhada no vírus HIV, no vírus da chikungunya, aproveita esses vírus todos que estão mais presentes agora na vida de vocês, para que amanhã ou depois vocês possam falar isso aí também com o neto de vocês, com os filhos de vocês, certo? Que a gente passou por essa pandemia, por esse momento horrível, né? Que nós estamos passando por agora. Então, quando você for estudar o coronavírus, você vai ver que o material genético do coronavírus, e os vírus têm essa capacidade, que nenhum outro indivíduo apresenta, de poder ter apenas um tipo de ácido nucleico. Se você pegar uma formiguinha, você vai ver que obrigatoriamente aquela formiga terá DNA e RNA. Os vírus não. Os vírus, eles podem ter apenas DNA, apenas RNA, e eles podem ter DNA e RNA como qualquer outro ser vivo, certo? Então aproveita, dá uma lidinha aí nesse material, procura aí, pesquisa na internet sobre essa questão dos vírus, porque essa mutação que o coronavírus já vem sofrendo esses dias, e aí esse período todo que ele surgiu, que ele passou, né, para nós, e aí vai descobrindo o material genético dele um pouquinho mais sobre essa estrutura genética dele, viu?
Então, nós vamos ter aqui o RNA, que apresenta função principal, a síntese de proteína e a formação dos ribossomos. Quando você fala que é outra organela citoplasmática, ribossomo, lembre-se sempre de que é formado o ribossomo. O ribossomo é formado basicamente por RNA. Quando a gente fala de DNA, aí você lembra de tudo. Por que eu tenho cabelo preto, cabelo loiro? Por que eu sou alto? Por que eu sou baixo? DNA. O DNA é a sua carteira, é aquele chipzinho que contém todas as informações do que você é, certo? Todas as características que você herdou e esse conjunto de características de seu pai, com sua mãe, com seu avô, sua avó, que vem de geração, de muitas gerações atrás, aí nós vamos ter agora em você uma combinação que o DNA vai trazer como se fosse um chip. Então, nós vamos ter lá o DNA, responsável pelo armazenamento e transmissão. Repare que a coisa mais perfeita, e nós lá no primeiro ano já estudamos, na embriologia, é que ninguém ensina como formar um bebê. O bebê já vem com uma regra. Tá? O primeiro mês acontece isso, o segundo mês acontece isso, o terceiro mês sempre. E por que vem essa sequência linear assim, ó, de características que formam o bebê? Porque o DNA traz isso, essa informação de como a gente formar do bebezinho, que é uma massa única por uma célula, formada por uma célula apenas, e a gente formar um organismo complexo como é uma criança, um bebezinho. Então toda essa linearidade aí do DNA é que faz com que seja uma molécula muito importante. E todos os seres vivos apresentam, exceto alguns vírus, certo? Vamos lá. Vamos agora estudar um e outro, separadinho, separar um pouquinho o DNA do RNA para a gente ver o que eles fazem, já que eles são tão importantes, né? Quais são as funções dele. Nós vamos ter o ácido desoxirribonucleico, que está presente no núcleo das células, vem daí o nome, mas também ele está presente nas mitocôndrias e nos cloroplastos, né? E está presente no citossol, que é a parte de citoplasma. Então, eu encontro DNA no citoplasma, encontra, não solto, não formando. Por exemplo, nós vamos ter aqui as bactérias que tem esse material genético aqui, e ele ainda vai ter o que a gente chama ali, que são os plasmídios, que são aqueles DNAs de reserva. No caso da gente, nós não vamos ter, mas ele está lá presente no citoplasma, só que formando mitocôndrias e cloroplastos. No caso dos vegetais, cloroplastos. Aqui nós temos uma bactéria, né, unicelular obrigatoriamente, microscópica, e aqui nós vamos ter o material genético, que a gente fala assim, bactéria não tem núcleo? A bactéria não tem carioteca ou envelope nuclear? A bactéria tem núcleo. Se não tivesse núcleo, a bactéria não teria como se dividir. E a gente estuda que a bactéria se divide por divisão binária ou cisparidade. Porém, o núcleo da bactéria está aqui, ó, misturado, certo? Sem separação com o citoplasma, formado pelo material genético, DNA da bactéria e RNA. Característica do DNA, 2 fitas, como eu disse a vocês, 2 fitas, certo? Descobertas em 1869, e depois nós vamos ver, mas eu pensei que tivesse sido mais recente a descoberta, não foi a descoberta do DNA. Nós vamos falar deles ali, nestante, 2 ganhadores de prêmios, ganharam 3 prêmios ou 2, eu não lembro agora, prêmios Nobel, mas eles não foram descobridores do DNA. Eles, na verdade, eles descobriram essa estrutura aqui do DNA, mas o DNA foi descoberto bem antes, em 1869. A estrutura são 2 fitas unidas por bases nitrogenadas em forma de hélice, tá vendo aqui? Isso aqui são ligações que permite que as bases se mantenham unidas. Adenina com timina, guanina com citosina e vice-versa. Já falamos aqui, ó, timina, adenina, guanina, citosina, formada por fosfato e por açúcar também. Olha lá, relação das bases, sempre adenina com timina, sempre guanina com citosina. Lembrando que essas 4 bases formarão 100% do nosso DNA. Se eu tiver 20% de adenina, eu terei 20% de timina. Se eu tiver 20% de guanina, eu terei 20% de citosina, já que elas são interligadas, né? Fazem união. A quantidade é maior no núcleo do que lá no citossol ou citoplasma, e é menor no citoplasma porque só são encontrados novamente mitocôndrias e cloroplastos. DNA, aí agora eu vou falar aqui para vocês, em 1962,
O prêmio Nobel de Medicina foi concedido aos cientistas lá, Francis Crick, né, e James Watson. Mas eles não foram descobridores, eles descobriram a estrutura, quem unia com quem é a estrutura helicoidal do DNA. Suas pesquisas determinaram a estrutura da molécula do DNA, conhecida como modelo da dupla hélice, certo? E a importância é que hoje nós temos essa facilidade relativa em se estudar o DNA de um ser. Possivelmente, vocês estão ouvindo falar também muito de genoma. Foi codificado o genoma já do vírus, né, do coronavírus. E por que hoje nós temos essa facilidade em codificar esses genomas, né? Antes se levava muito tempo, hoje em questão de meses, quando se descobre um vírus, quando se descobre uma bactéria, eles codificam o genoma, e o Brasil está no topo disso aí. Nós temos uma bactéria chamada de microbactéria fastidiosa, que ela, na verdade, o Brasil foi assim, uma rapidez muito grande para descobrir todo esse material genético dela. Então, essa descoberta da estrutura do DNA facilitou bastante essa velocidade, né? Uma das funções que o DNA tem, ele se autoduplica, ele é independente, ele não precisa de ninguém, não. Se eu tenho um DNA e uma célula vai se dividir, vai sofrer mitose, por exemplo, e lembre-se disso, novamente outro assunto para vocês revisarem, as divisões celulares, mitose e meiose. E antes de mitose, nós vamos ter uma fase importantíssima chamada intérfase ou interfase, onde nós vamos ter G1, S e G2. E a fase S é a que mais dá dor de cabeça a vocês. Por quê? Porque aquela fase longa, é aquela fase importantíssima, porque é nessa fase S da intérfase ou da interfase, antes da divisão celular, que vai acontecer um dos processos mais importantes, que é chamado de duplicação do DNA. O nome já diz. A duplicação também pode ser chamada de replicação ou autoduplicação. Por que auto? Porque assim, eu tenho uma célula e eu quero dividir em outra. Como é que eu vou fazer? Antes de eu dividir, porque vão ser iguais, uma célula de 46 vai originar duas de 46. Como é que essa matemática bate? Uma de 46 em duas de 46. Antes dessa divisão, o que o DNA vai fazer? Ele se autoduplica. Mas a célula tem o RNA também. O RNA não se autoduplica. Mas o que vai acontecer? Vem o DNA e fala, RNA fica aí, que eu vou lhe duplicar também. Então ele, além dele se autoduplicar, ele ainda vai produzir RNA, duplicar o RNA. Vamos falar assim, através de um processo chamado transcrição, que nós vamos ver agora. Então vamos ver primeiro a duplicação. O DNA, eu posso duplicar um DNA fora da célula, certo? Por que esse processo ocorre na célula? Porque esse processo depende do núcleo. E, obrigatoriamente, o processo de autoduplicação ocorre no núcleo celular. Porque lá no núcleo, esse processo é exclusivamente enzimático. E apenas o núcleo celular apresenta as enzimas necessárias para fazer com que o DNA se duplique. Então, o DNA se duplica e a informação genética vai ser distribuída naquelas duas hélicezinhas que o DNA apresenta, certo? O DNA é a única molécula capaz de sofrer uma autoduplicação, ele mesmo se duplicar. A duplicação do DNA ocorre quando uma célula vai se dividir durante a fase S da interfase. É do tipo semiconservativa. Depois nós vamos ter aqui um slidezinho que eu vou mostrar a vocês o que é essa capacidade de sempre conservar 50% do material genético antigo em um novo DNA. É do tipo semiconservativa porque cada molécula nova apresenta uma das fitas da molécula original e a outra fita complementar vai ser uma fita novinha, recém-sintetizada. Então é como se fosse basicamente isso. Eu tenho um DNA aqui, original, e eu preciso formar duas células. Esse DNA aqui ele vai se dividir, vai se separar e uma parte vai permanecer no novo, 50% dele permanece no novo DNA e os outros 50% permanecem no segundo DNA que acabamos de criar aqui. Então a gente cria sempre 50% novo, 50% conserva do antigo, 50% novinho, recém-criado agora, recém-duplicado, e 50% conserva do DNA antigo. Olha lá, a replicação ou duplicação semiconservativa do DNA.
nós temos aqui questão de enzimas. Tudo depende de enzima. Lá no núcleo, obrigatoriamente no núcleo, mesmo porque nós vamos encontrar o DNA onde? Lá no núcleo. Nós vamos ter aqui pegou um pedaço só, uma fita, um pedaço pequeno da fita DNA. Novamente timina com adenina, citosina com guanina. Então, uma enzima chamada DNA helicase, ela vai separar essas duas, quebrar, né? Separar essas duas fitas. Uma fita vem para cá, que estava aqui, a outra fita vem para lá, ó. E aí uma outra enzima chamada DNA polimerase vai capturar os nucleotídeos que estão aqui no núcleo, sobrando, soltinhos aqui, e vai complementando. Por exemplo, onde tem uma adenina, a DNA polimerase vem aqui, pega uma timina. Onde tem uma adenina, novamente uma timina. Mas tem uma guanina. Não tem problema não, a DNA polimerase vem aqui, ó, e pega uma citosina. E aí, pronto, eu já tenho aqui. E finalmente vai fazendo isso em todas as etapas. Olha, eu tenho uma citosina, o que a DNA polimerase vai pegar? Uma guanina. Se eu tiver uma adenina, uma timina, uma adenina. Sempre sem uracila, porque aqui é DNA. Até que se forme 2 novos DNAs. Então, esse processo depende de enzimas, ele é totalmente enzimático, certo? A replicação da DNA é semiconservativa, porque aqui, o que eu acabei de falar para vocês, eu tenho uma aqui, velha, chamada de F1 e F2, que é para vocês entenderem o que foi feito. A enzima quebra as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, separando. F1 vem para cá, com suas bases. F1 continha guanina, adenina, timina, citosina. F2 vem para cá, ó. F1 e F2 formavam aquele DNA. Como é que eu vou ter um outro DNA? Agora eu vou complementar F1, certo? Esse 2 aqui é novinho, ó. Novinha. Então, todo DNA que vai ser formado sempre vai ter 50% do DNA antigo, velho, 50% DNA novinho. 50% DNA novo, 50% DNA antigo. E ao final desse processo enzimático, que depende de temperaturas específicas, nós vamos ter 2 novos DNAs oriundos de um só. Entendemos, né? A duplicação do DNA, ela não é esse processo tão simples, não, como eu falei aqui, não é rápido, é muito demorado. Por quê? Porque a origem da replicação, na verdade, eles formam o que a gente chama de bolha de replicação. E, por ser muito extenso, o DNA é aberto em locais específicos, chamados de origens de replicação. E eles formam essas bolhas de replicação que vão sendo empurradas, né? Por isso que é chamado de replicação bidirecional, certo? Então não é assim esse processo tão simples, acontece em todo momento, ou sempre antes, lembrando a vocês que quando a célula vai se preparar para a divisão celular, é que precisa que ocorra antes a divisão, a replicação, né? Sempre conservativa. Olha lá, novamente mostrando a vocês, um separou do outro, isso é importante vocês fixarem. E a duplicação do DNA é catalisada, ou seja, acelerada pelas enzimas DNA helicase. Por que helicase? Porque o formato do DNA é helicoidal, e pela DNA polimerase. Então, um DNA velho, né, que formou 50% do velho, manteve 50% do DNA novo ali em um azulzinho mais claro, né, quase cinza. Olha lá, ó, 2 novos, semi-conservativa, porque sempre conserva metade do DNA original. Agora vem o RNA, né? O RNA, que é o ácido ribonucleico. O RNA, a síntese de uma molécula de RNA a partir de um modo de DNA, chama-se transcrição. Eu estou precisando fabricar um RNA. Quem é que vai fabricar esse RNA para mim? O DNA. Através de um processo chamado o quê? Transcrição. Se eu falo autoduplicação, só pode ser DNA. Mas se eu falo transcrição, eu já sei que é o quê? Que é o DNA produzindo uma molécula de RNA. A transcrição do RNA aparece muito com a do DNA, certo? Ocorre no núcleo, depende de enzimas, porém, tem uma diferençazinha. Enquanto que o DNA é duplo, o RNA é uma fita só.
É uma fita simples. Então, como é que vai acontecer, Pro? É como se fosse assim. Aqui eu tenho um DNA duplo helicoidal, vem a mesma enzima DNA helicase, quebra as ligações, certo? Entre os nucleotídeos, adenina separa de timina, citosina separa de guanina, pronto, cada um vai para um canto. Mas agora vem a questão, se o RNA ele é simples, somente vai acontecer a complementação de uma das fitas, a outra fica como se estivesse esperando ali quietinha, ó, enquanto que uma serve de modelo para ser transcrita. Então, uma parte do DNA fica servindo de modelo para ser copiado e a outra fica quietinha esperando o momento de voltar a se unir. Ninguém aqui é destruído, ninguém gasta, não sofre nada, só se separa por um tempo, depois volta novamente a se formar, a se unir. Então, esse lado aqui, ó, vai servir de modelo para a formação de um novo RNA. Se eu tenho adenina, lá não pode ser timina, porque no DNA tem uracila. Aí vem agora a enzima chamada de RNA, não é mais DNA polimerase, tem que ser RNA polimerase, porque ela vai capturar agora os nucleotídeos que estão presentes no RNA. Onde tem A, ele vai lá e pega uma uracila, ó como encaixa. Aí onde tem uma citosina, vai lá e captura aqui no núcleo, esse branquinho é como se fosse o núcleo, vai aqui e pega uma guanina. De onde vem essa uracila, de onde vem essa adenina? Porque tem tanta assim, que é o dia todo a célula dividindo e gastando e a gente não tem problema. Quando eu vou pentear meu cabelo, sai aquele tanto de cabelo, mas na mesma hora tem cabelo repondo e eu precisei de DNA para formar cabelo, eu cortei minha unha, daqui a uns dias minha unha cresceu e ali é DNA que eu estou jogando fora. Tudo que você comer, tudo que você absorver, que ele vier direto ou indiretamente do solo, você está absorvendo essas basezinhas aí. Por exemplo, se eu comi feijão, feijão é riquíssimo em adenina, guanina, citosina, uracila, certo? Não é livre, mas formando também proteínas, etc. Aí eu comi, por exemplo, um frango. O frango não veio do solo, mas o frango se alimentou de quê? O frango se alimentou do milho. E o milho veio do solo, então eu estou ingerindo também bases nitrogenadas. Então não falta base nitrogenada para a gente, porque tudo que a gente come direto ou indiretamente vem do solo. Provavelmente eu só como pão e pizza, certo? Para fabricar sua pizza, para fabricar seu pão, foi preciso principalmente o trigo, para fazer a farinha. E aí o trigo veio de onde? Do solo, certo? O leite, tudo isso. O ovo, para a ave colocar o ovo, ela precisou ter uma fonte de proteína, que no caso aí pode ser fruta, pode ser uma fruta que ela consiga, uma sementezinha, pode ser um próprio milho que ela se alimenta no caso de ração, e aí mais base nitrogenada para dentro, certo? Então não faltam bases nitrogenadas para a gente fabricar nem DNA, nem RNA. Ao final desse processo aqui, o DNA volta a se unir, as bases voltam a se unir, ele volta àquele formato helicoidal e nós vamos ter o DNA que apenas serviu de modelo, não houve gasto nem destruição, nada disso, e nós vamos ter um RNA novinho em folha, certo? Para a célula utilizar aí e replicar. Aqui o RNA, uma fita única, tá vendo aqui? E aí, ó, ele vai se duplicar tranquilamente. Estamos acabando, só falta agora um pouquinho das características do RNA, certo? Local de produção do RNA, núcleo da célula através do processo chamado de quê? Transcrição. Não esqueçam, falei de transcrição, falei de RNA, produção de RNA. A estrutura é simples, uma fita apenas, enquanto que o DNA são duas. A mesma composição quase, repara, ribose, só que lá o açúcar não é a ribose, mas é açúcar também, que é a desoxirribose, aqui é a ribose. Bases nitrogenadas e fosfato também, assim como no DNA. Nós vamos ter 3 tipos de RNA que irão participar da síntese proteica, da fabricação de ribossomo também. Nós vamos ter o RNA-M, chamado de mensageiro, o RNA-T, chamado de transportador, e o RNA-R, chamado de RNA ribossômico, pelo próprio nome está dizendo, é aquele que formam os ribossomos, organelas, que nós vamos encontrar em maior quantidade lá no citoplasma, porque os ribossomos eles podem estar livres no citoplasma, mas eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso,
ou ergastoplasma, e a gente pode encontrar ribossomo também no núcleo. Outra coisa, os ribossomos, uma das poucas organelas que são encontradas em todos os seres vivos, inclusive em bactérias. Bactéria não tem complexo golgiense, bactérias não terão mitocôndrias, terão mesossomo, mas não mitocôndria, mas ribossomo nós vamos ter em bactérias. Vírus não apresentam ribossomos, por quê? Porque vírus não são formados por células, são seres acelulares, acelulados. Não tem célula, não vai ter ribossomo, não vai ter organela citoplasmática nenhuma, certo? Não esqueçam disso. Então vamos lá. Aqui o RNA, os tipos de RNA, nós vamos ter o RNA transportador, que o nome está dizendo, transporta. Transporta o quê? Ele transporta os aminoácidos, que são as unidades formadoras de proteínas, que vão ser codificados lá no núcleo. Mas a proteína vai terminar de ser formada, fabricada lá no citoplasma. Então, como é que esses aminoácidos saem do núcleo e vão para o citoplasma? Os RNAs transportadores, eles transportam, certo? Esse códigozinho aí do núcleo para o citoplasma. O mensageiro, ele transcreve o código genético e leva para o citoplasma. E o ribossomo, ele faz parte o ribossômico faz parte do ribossomo, né? E o ribossomo é que vai arrumar esses aminoácidos para codificar a proteína lá no retículo plasmático rugoso. O dogma central da biologia, certo? Foi isso que nós acabamos de ver aqui. Nós vamos ter 3 coisas importantes que ninguém questiona. O DNA, aqui não dá para ver porque ficou em escurinho, mas o DNA, ele não precisa de ninguém, porque ele próprio produz outra molécula dele. Ele se autoduplica. Mas o DNA é que produz o RNA. E o RNA codificado, vindo lá do DNA, codificado pelo DNA, vai originar as proteínas tão importantes para a formação de todos os seres vivos, certo? Agora, nós vamos ter, como sempre, lá vem os vírus novamente, atazanando nossa vida, né? Nós vamos ter um grupo chamado de retrovírus, são vírus de RNA. Aí, eles fazem o seguinte, eles ao invés do DNA originarem o RNA, eles são de RNA e originam uma molécula mais complexa, que é o DNA. Por que eles têm essa capacidade de fazer isso? De uma molécula simples, eles produziram uma molécula mais complexa, porque eles apresentam a capacidade de produzir, sintetizar uma proteína chamada de, uma enzima chamada de transcriptase reversa, certo? Então ele faz isso, ele reverte o processo original, que seria do DNA para o RNA. Eles agora, do RNA, eles produzem uma molécula mais complexa, que é o DNA. O vírus HIV, vírus que ocasiona a AIDS, é um retrovírus, certo? Queridos, com isso nós acabamos nosso encontro de hoje, né? Com saudade de vocês, que eu já estou com saudade de vocês aqui atenta muito, a gente briga, a gente um com o outro, mas vocês fazem falta. E pedindo de coração, certo? Que fiquem em casa o máximo que puderem, certo? Fique em casa, vai passar, ninguém morre não, a casa da gente é tão boa. Quando a gente está na rua, que está cansado, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vou para minha casa. Quando a gente está na farra lá, na esbórnia, né? Fica até 5 horas da manhã, mas quando termina, em algum momento, a gente pensa o quê? Eu quero minha casa é meu conforto, é minha segurança. Então, vamos para casa, certo? Vamos deixar passar mais, só sair de casa se precisar, novamente lavando mão, usando máscara, utilizando álcool gel, para que a gente passe por isso, certo? Então, pense no seu próximo também, não só em você. Fique em casa, certo? E a gente vai se ver, com certeza, vai dar aquele abraço gostoso. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Vocês podem me procurar no WhatsApp e tirar. Pro, eu não entendi isso, só Pro, eu li isso. Eu tenho muitos alunos que mandam para mim algumas coisas interessantes. Mande também, que a gente não perde esse contato um com o outro, certo? Amo vocês. Um beijo, fique com Deus.